Oi, meninos. Então, agora nós vamos para a aula 102, tá? Oitavo ano. E na aula 102, nós vamos continuar a trabalhar com texto injuntivo. Reparem bem, na letra dele fala assim, ó. Besunte o Chester com manteiga. Cubra, repare que o cubra tá... como é que se diz, meu Deus? Destacado. Cubra com alumínio, em negrito, né? E leve para assar. Então, repare. Quem é o cubra o quê? Leve o quê? Esse verbo não é um verbo intransitivo, nem o cubra, cobrir, nem o levar. Por que ele tá... que aconteceu? Nessa frase aqui, ela começa assim, besunte, que também é um verbo transitivo, direto. Besunte o quê? O Chester. Cubra o quê? O Chester. Leve para assar quem? O quê? O Chester. Então, repare, tanto no verbo besuntar, quanto no cobrir, quanto no levar, eu vou ter o mesmo objeto, complemento verbal, que é o Chester. Então, ficaria cansativo, mal escrito, se eu ficasse repetindo. Então, eu poderia usar dois recursos aí. O recurso que ele usou, que é omitir, fazer uma elipse, isso é, omitir o objeto direto, o complemento verbal do verbo cobrir e do verbo levar, uma vez que já foi falado antes no verbo besuntar. Besunte o Chester, cubra e leve. Então, todo mundo, leitor, entende que é o Chester. Esse é um dos recursos. Mas ele poderia ter usado um outro recurso também muito eficaz para evitar a repetição. Então, repare, cubra o Chester, cubra o. Depois leve o Chester, leve o. Eu poderia usar o pronome pessoal oblíquo o no lugar do Chester. Por que o e não lhe? Porque Chester é o objeto direto. Todos esses verbos que nós falamos, cobrir, qual é o outro? Cobrir, levar e besuntar são transitivos diretos. Então, eu não posso usar li. Li eu só posso usar para objeto indireto. Então, eu vou usar o a, os as. No caso, como é o Chester, que é masculino singular, eu vou botar cubra-o e leve-o, tá? Muito bem. Aí ele pergunta que pronome poderia ser usado e qual é a sua função sintática, nós já comentei. Depois vem a letra E. Como se classifica quanto à regência o verbo retirar do forno? Então, retire o Chester do forno. Retire o quê? Quem? O quê? No caso não é quem, porque não é pessoa. Retire o quê? O Chester. De onde? Do forno. Então, na verdade, eu tenho aqui um adjunto adverbial, né, do lugar, do forno, e tenho o verbo, que é o complemento do verbo, que é o Chester. Então, ele vai ser transitivo direto também. E a última, em assar em forno médio por aproximadamente 1 hora e 40 minutos, há complementos verbais? Então, vamos lá. Assar onde? Em forno médio. Por quanto tempo? Por 1 hora e 40 minutos. Então, todos dois aí estão dando ideia de lugar onde você vai assar e está dando o tempo que você vai assar. Não é complemento verbal. Complemento verbal é o quê, de quê, é quando o verbo não tem sentido completo. Mas quando você fala assar, ele aí, no caso aí, ele não tem nenhum complemento, porque também tá uma elipse aí, porque na verdade é assar o quê? O Chester, né? Só que ele fez uma elipse aí e ele só botou assar e foi direto para os adjuntos adverbiais. Assar em forno médio por 1 hora e 40 minutos. Aí ele pergunta, há complementos verbais? Não, porque nós temos... Ele está elítico, né? Quer dizer, ele está escondido.
Não precisou botar, porque já foi falado antes para evitar a repetição e a frase ficar horrível. Aí ele fala assim, justifique sua resposta, então você vai explicar o que eu acabei de explicar, que eles são disjuntos adverbiais e blá, blá, blá. E assim a gente termina o número 2, certo?